Eu não sei exatamente quando que eu vou publicar esse vídeo neste canal, talvez antes do Oscar ou talvez no domingo do Oscar. Fato é que neste momento que eu tô gravando, e eu sei que eu tenho outros vídeos para publicar sobre alguns dos indicados a melhor filme e algumas performances também dentro das categorias de atuação, mas fato é que a gente está com cartas embaralhadas no Oscar 2025. Essa é uma das edições mais imprevisíveis de todas, porque tínhamos um favorito claro e não temos mais. Temos uma competição aberta nas categorias de atuação, pelo menos ator e atriz principal, porque no coadjuvante os dois futuros vencedores podem dormir tranquilos. Mas é um Oscar que está pautado na imprevisibilidade. A gente está entrando no modo barata voa e acho melhor você tentar poupar o seu dinheiro e não fazer apostas cravadas em vencedores ou hipotéticos favoritos, porque eles não existem, nem mesmo na categoria de melhor filme, porque ela também acabou ficando um tanto quanto confusa depois das últimas premiações, depois do SEG, depois da premiação dos independentes, depois do BAFTA. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre esse embaralhamento das cartas, um jogo que está totalmente aberto, inclusive para nós brasileiros, porque eu só acho, não tenho certeza, que talvez a gente vai ganhar um Oscar nessa premiação, mas não aquele Oscar que nós estamos esperando. Talvez o inesperado Oscar que era de um certo filme francês que foi gravado na França, contou a história de mexicanos e com atrizes espanholas e norte-americanas. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o embaralhamento das cartas do Oscar 2025. Antes de continuar, deixa eu me corrigir, o Independent Spirit Awards, essa premiação também é relevante porque muitos dos votantes do Oscar são de estúdios independentes, então eu tô falando o nome correto agora da premiação. Seguinte, meu povo, antes do Oscar nós tivemos o Independent Spirit Awards, tivemos o SEG Awards e o BAFTA. Essas 3 premiações sempre foram termômetros para o Oscar, mas por conta de alternâncias de resultados e ausência de constante de vencedores, podemos dizer que nós temos várias cartas na mesa e que não sabemos exatamente o que vai acontecer. É claro que existem favoritos, mas não temos favoritos disparados, com exceção do Kieran Culkin por A Verdadeira Dor e Zoe Saldanha por Emília Pérez. Esses dois venceram todas as premiações nas respectivas categorias de ator e atriz coadjuvante, venceram o prêmio do sindicato, dos atores, venceram o BAFTA, venceram tudo. Então tá na cara que os dois podem dormir nessa semana com o máximo de tranquilidade, porque eles vão vencer o Oscar 2025. Isso é dado como líquido e certo, salvo uma absurda surpresa de última hora que eu particularmente não acredito que vai acontecer. Agora, com o que aconteceu principalmente no SEG e nem tanto no BAFTA, a gente tem esse embaralhamento de cartas na competição e é bom a gente ficar de olho porque podemos sim ter algumas surpresas e algumas bem interessantes. Vamos começar pela categoria de melhor ator, porque olha só quem diria, o hipotético Oscar para o Adrien Brody está sim ameaçado. O Adrien Brody é o favorito da categoria de melhor ator pelo Brutalista, não só pela grandiosidade do filme, mas também pela atuação dele, que é a mais consistente, ou pelo menos era, entre aqueles que estavam votando nas premiações recentemente. Ele venceu o BAFTA, ele venceu o Independent Spirit, mas ele não venceu o SEG. Lembrando sempre que o SEG é um termômetro importante porque boa parte dos votantes da categoria de atuação está lá. Quem venceu foi o Timothée Chalamet pelo filme do Um Completo Desconhecido, o filme da cinebiografia do Bob Dylan. Particularmente é uma atuação que me agrada muito. E eu estava até comentando aqui em Florianópolis que eu ia ficar muito chateado. Assim, não muito, tá? Tô exagerando. Eu ia ficar chateado se o Timothée Chalamet não fosse lembrado por nenhuma grande premiação. E ele acabou vencendo o prêmio do SEG de melhor ator.
isso abre uma disputa, isso abre uma perspectiva de competição entre ele e o Adrien Brody. Particularmente, eu ainda acho que o Brody é o favorito pelo histórico das premiações, mas que seria uma grata surpresa, viu? Timothée Chalamet ganhar o Oscar pela interpretação de Bob Dylan, isso com certeza seria. Eu mesmo ia ficar muito satisfeito, acho que boa parte do mundo civilizado também, porque eu tenho um certo ranço do Adrien Brody. Devo confessar que eu olho pra cara dele e me dá um certo cansaço. O que é engraçado também que alguns atores estão fazendo as piadas por conta do tempo do filme do Brutalista, um filme longuíssimo, quase 4 horas de duração, e os próprios atores estão fazendo essa piada dizendo, Brody, dá pra fazer um agradecimento em 45 segundos. Também ele deu umas exageradas, como por exemplo do Globo de Ouro, que ele ultrapassou um pouco do tempo para fazer o agradecimento dele, que eu não acho tão grave assim, principalmente se a premiação for o Critics' Choice Awards, que aquilo ali foi um saco, tá? O SEG foi bem interessante, mas o Critics' Choice, Jesus amado, me dá vontade de não mais assistir a esse prêmio de jeito nenhum. Então, minha aposta vai no Adrien Brody, mas eu gostaria que de repente o Timothée Chalamet vencesse para surpreender todo mundo e meio que quebrar a banca de apostas de muita gente que com certeza vai apostar no ator de O Brutalista. Agora, na categoria de melhor atriz, a gente tem uma terceira elementa, já que uma delas foi praticamente expurgada da competição. A gente tem uma ousada atriz, um filme que fala sobre prostituição e comercialização do corpo, enfim, a Nora é um filmaço. Então vamos falar um pouco sobre essa competição, essa disputa no prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. Michael Madison, a protagonista de Anora, meio que entrou no jogo porque venceu o BAFTA. E a gente bem sabe que a premiação britânica ela é importante para o Oscar porque boa parte dos votantes estão nela. Então a gente tem que colocar a protagonista de Anora como uma das elegíveis, uma das concorrentes e vindo por fora no final da competição para ganhar ou tentar ganhar o Oscar de melhor atriz. É claro que a favorita máxima ainda é a Demi Moore, porque venceu os principais prêmios, apesar de que existe um asterisco nessa história, no caso do SEG, porque Fernanda Torres não foi indicada, mas a gente sabe muito bem que ela é a principal concorrente, a principal candidata a ganhar o Oscar, não só porque A Substância é um filme fora da curva, e eu convido que você assista, mesmo que você fique com essa resistência de Pacheco, e deixo claro que eu estou torcendo por Fernanda Torres no Oscar. Em nenhum momento eu estou aqui isolando a minha torcida pessoal pela brasileira para que ela ganhe como na categoria de melhor atriz. Mas quem assiste A Substância com um olhar isento vai detectar não só a interpretação visceral da Demi Moore, como vai detectar o lado pessoal dela, a entrega pessoal que ela teve para fazer esse filme, pela identidade, pelo risco que ela correu, risco de carreira, porque a carreira dela já estava praticamente eclipsada, e ela decide fazer um terror gráfico com uma história totalmente ficcional, mas com vários pontos relacionados com a realidade que ela viveu e que existe em Hollywood. Então, é justo até que a Demi Moore vença o Oscar de melhor atriz pelo contexto, pelo conjunto da obra. Seria uma jornada de redenção onde o ponto final seria a vitória no Oscar. É claro que me agrada mais a Fernanda Torres, por ainda estou aqui. Fernanda Torres tem mais tempo de tela, ela está roubando a cena, ela carrega o filme efetivamente. A Demi Moore ainda divide o protagonismo do filme com a Margaret Qualley, que o alter ego dela, ou a versão mais nova da Elizabeth Sparkle, que é a personagem que ela interpreta como protagonista do A Substância. Então a Fernanda Torres tem mais tempo de tela, carrega o filme sozinha, trabalha muito com a expressão facial para poder transmitir os sentimentos dela. Então me agrada mais a interpretação da Fernanda Torres. E eu acredito que ela pode ter alguma chance de vencer o Oscar pelo mesmo motivo que Ainda Estou Aqui tem uma chance de vencer como melhor filme internacional. O timing que o filme foi lançado no circuito norte-americano. Não vamos nos esquecer que Emília Pérez estreou
no segundo semestre do ano passado. E Ainda Estou Aqui estreou nos Estados Unidos janeiro/fevereiro. Pouco antes do anúncio dos indicados ao Oscar, um pouco antes da janela final de votação dos vencedores ser aberta e aí os votantes efetivamente elegerem os seus vencedores. Fernanda Torres está fresca na mente e no coração dos votantes. Esse é o grande trunfo dela e do Ainda Estou Aqui. E eu posso dizer com uma certa tranquilidade que todo o rolê meio errado de Emília Pérez, todas as polêmicas que apareceram justamente nessa mesma janela de elegibilidade para escolher o vencedor, e polêmicas que foram levantadas pelo público mexicano, pela galera da América Latina e principalmente pelos brasileiros. O Oscar precisava do Brasil para o rolê ficar mais emocionante. Então todo esse barulho criado para cima de Emília Pérez pode sim beneficiar o Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme internacional, porque alguns já começam a se questionar se o recado para o mundo que a academia quer dar é justamente esse, de um filme errado na produção, que tem a música da vaginoplastia, Deus do céu, que tem uma transição de gênero que no final das contas é também uma transição de personalidade, porque o Manitas fez uma lobotomia, é outro cérebro que tá ali, mas já gravei sobre Emília Pérez. Sem falar nos desarranjos, por assim dizer, culturais e sociais, porque o Jacques Audiard, de novo, ele não teve a capacidade de estudar o povo mexicano, de se identificar com o tema central que ele estava contando, que é um assunto sensível e importante para os mexicanos, que é o desaparecimento das pessoas em função do tráfico de drogas no México, que é um dos mais violentos do mundo. Então tudo isso vai ser colocado na conta, ou pelo menos, no mínimo, vai se levantar dúvida razoável para os votantes decidirem escolher Emília Pérez como o melhor filme internacional. Porque, e aí não é ser Pacheco, não é o melhor filme internacional, não é o melhor indicado entre os 10 que estão para melhor filme. E com todas as polêmicas apresentadas, muito dificilmente Emília Pérez, Carla Sofia Gascon, então, ela acabou com suas chances de ganhar o Oscar, e olha que ela está bem em Emília Pérez. De todas as coisas ruins do filme, ela e a Zoe Saldanha são as melhores coisas desse filme. Então ela acabou com todas as chances de vencer o Oscar de melhor atriz. Não é uma candidata a vencer nessa categoria, se bobear, ela nem vai ao Oscar depois de tudo que ela disse, que foi revelado depois de todas as análises das mensagens que ela publicou nas redes sociais. Então, Emília Pérez pode sim ser um filme esvaziado nas premiações ou na premiação do Oscar por conta de tudo que o cerca, e aí Ainda Estou Aqui pode aproveitar o momento e vencer como o melhor filme internacional. Mas aí tem a categoria de melhor filme que, por incrível que pareça, está mais imprevisível do que as outras. É um cenário de caos, senhoras e senhores, porque antes de tudo acontecer com Emília Pérez, o filme do Jacques Audiard era favorito até mesmo pelo número de indicações. 13 indicações no total. Eu não sei como que a academia ia cometer essa aberração, mas ia. Posso dizer que ia porque só se a Netflix comprou todo mundo para que Emília Pérez seja eleito como o melhor filme depois de tudo que aconteceu. E se isso acontecer, muito provavelmente eu vou desistir de cobrir o Oscar e, enfim, deixar esse prêmio pra lá, porque aí ele não presta. Os votantes não prestam, porque a culpa é de quem vota. A culpa é de quem vota, não é nem do sistema de classificação que determina a média, é de quem vota. Aí o Brutalista, que também é um filme muito bem visto, uma produção grandiosa, uma história consistente, o Brutalista foi perdendo força nos últimos dias, nas últimas semanas, para A Nora, que é um filme que para mim surpreende, corre por fora, tem uma história complexa, tem uma história difícil de ser contada, tem uma história difícil, não de engolir, não da gente acreditar, mas é uma história que trata de temas sensíveis como a comercialização do corpo, o vínculo disso com as coisas meio erradas que acontecem no mundo. Então é um filme complexo, pesado. Então a Nora está despontando como um dos favoritos, ao lado daquele filme que eu considero o meu preferido, que é o Conclave.
eu gosto muito da ideia do Conclave em pegar várias situações que aconteceram nas escolhas dos papas ao longo da história e condensar em uma escolha que é ficcional. Eu sei que é uma coincidência bem infeliz o Oscar acontecer justamente no mesmo período em que o Papa Francisco não está tão bem de saúde e com um filme indicado tratando desse plot. Mas parece que não existem coincidências no mundo. Deus sempre escreve certo por linhas tortas, então quem sabe, e obviamente que a escolha por Conclave não está associada à situação de saúde do Papa Francisco, mas quem sabe pode acontecer de Conclave vencer como o melhor filme, porque contando com as outras histórias que nós temos aí, que Emília Pérez saiu dos favoritos, Brutalista perdeu força, o Ainda Estou Aqui seria sonhar demais em ganhar o Oscar de melhor filme. O Wicked, por melhor que seja, eu não vejo a Academia elegendo um musical. Setembro 5 também tem uma proposta muito interessante, mas ele é contido nessa própria proposta. Não é um filme ruim, mas não vejo ganhando como melhor filme. Então eu acho que pode ser ou de Conclave ou de Anora. E o meu preferido é Conclave, mas eu não me arrisco em dizer que esse filme pode ser eleito como o melhor filme. Na verdade, eu vou terminar esse vídeo com as cartas embaralhadas e olhando para todas as cartas e pensando: o que vai acontecer em 2 de março? Eu não vou me arriscar em dizer quem vai vencer o Oscar de melhor filme, porque eu não tenho essa grana para apostar e mesmo que eu tivesse, eu não apostaria essa grana e provavelmente eu iria perder. Agora, fato é que, para dona Rede Globo, por imposição da Disney, porque rolou isso nos bastidores, a dona Rede Globo vai passar o carnaval em VT e vai passar o Oscar ao vivo pela primeira vez depois de décadas. Olha, é sinal que pode vir coisa boa por aí. De verdade, coisa boa para os brasileiros. Vou repetir, você não ouviu errado. O Oscar vai passar ao vivo na TV aberta pela dona Rede Globo. O Oscar está começando mais cedo, se eu não me engano, a partir das 8 ou 9 da noite. 8 da noite, a transmissão na TNT. Se eu não estou enganado, eu vou colocar o crédito confirmando os horários todos corretos para passar a informação adequada. Mas a Globo vai passar o Oscar e não o Carnaval. Tá nesse nível, o que eu acho ótimo. Então, se esse for o vídeo que eu vou lançar no domingo do Oscar ou um pouco antes, eu só desejo para você um ótimo Oscar. Você vai ser testemunha ocular da história, não importa o que aconteça com Ainda Estou Aqui ou Fernanda Torres, porque a gente tem tantos elementos envolvidos dentro dessa narrativa do Academy Awards desse ano. A gente tem o fator Brasil, o brasileiro que transformou o Oscar numa Copa do Mundo, numa final de Super Bowl, a América Latina torcendo mais para Ainda Estou Aqui do que para Emília Pérez, toda a revolta dos mexicanos com as narrativas distorcidas do Jaco de Rá. A gente tem tantas histórias nesse Oscar que ele tem tudo para ser, pelo menos, o Oscar mais memorável dessa década. Então vamos aproveitar essa experiência o máximo que a gente puder, porque a gente não sabe quando que vai ter outra. Não sabemos quando teremos outra chance de ver um filme brasileiro indicado ao Oscar. Não sabemos quando teremos outra chance de ter tantas histórias envolvendo o Academy Awards como nós temos em 2025. Quem viver verá. Desejo um bom Oscar para todo mundo.